fácil veremos, exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Todos viveremos, face a face o veremos, e exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus. Quero ouvir vocês, vamos lá. Bonito, Deus forte, Deus forte, maravilhoso, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Deus forte. Lançarei minha semente sobre as campinas, com ousadia irei semear, com fé, na certeza de prosperar o meu labor. O evangelho vou pregar, mostrar ao mundo o teu amor, Senhor. O tempo chegará, a colheita farta será, as comportas do céu se abrirão. O tempo chegará, a colheita farta será, serão chuvas de bênçãos sobre essa geração. Lançarei minha semente
chuva de salvação. O tempo chegará, Senhor, e ainda fartacerá, as portas do céu se abrirão. O tempo chegará, a colheita fartacerá, serão chuvas de bênçãos sobre essa geração. O tempo chegará, a colheita fartacerá, as comportas do céu se abrirão. O tempo chegará, a colheita fartacerá, serão chuvas de bênçãos sobre essa geração. Somos uma igreja alegre, uma igreja viva, que adora, que edifica, que serve, que se alegra uns com os outros. Nós somos amigos, somos uma família. Nós somos Igreja Batista Jardim Floresta, IBJF, 24 anos transformando pessoas comuns em servos de Jesus Cristo. Fazer parte da família IBJF, para mim,
É uma satisfação muito grande. É uma alegria enorme. É muito gratificante. Estamos aqui em crescimento e compartilhando do amor dos irmãos há 13 anos. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 13 anos e nós não conseguimos nos imaginar em outro lugar. Vários momentos na IBJF foi marcante em minha vida. Por exemplo, a minha conversão. Para mim, já foram 3 eventos muito marcantes, foram os musicais, os acampamentos e, claro, meu batismo. Além do meu batismo, o que marcou bastante foi o Ministério de Dança e a EBD nas férias, quando eu era bem pequenininha. Então, nós temos muito a agradecer a essa igreja, temos que agradecer ao compartilhar do amor, do aprendizado da palavra de Deus e da comunhão que os irmãos têm uns com os outros. Queremos estar aqui durante diversos outros aniversários que virão. Então, feliz aniversário, IBJF! Deus abençoe! Parabéns, IBJF, pelos seus 26 anos, aonde eu sou membro da igreja e me sinto muito feliz em participar de uma igreja onde tem união, fé e perseverança. Que nós possamos, os membros da igreja IBJF, fazer a diferença. Onde eu vejo a igreja com propósitos que todos os membros também possam crescer na graça e no conhecimento da Bíblia, onde a Igreja IBJF tem evangelização, ensinamentos, edificação, firmamento na palavra do Senhor Jesus. É por ser uma igreja onde é firmada na Bíblia. Eu declaro Jesus como meu único Salvador. Amém. Amém. Realmente é a confirmação da fé que o cristão tem em Deus. Te amo, Deus, da minha salvação. Não há na terra ou no céu. Eu morri para o mundo e nasci para Ele verdadeiramente. Então o batismo é a minha confirmação da minha fé, é uma confirmação pública que eu aceitei Jesus como meu único Salvador. Senhor do meu viver, eu te amo, eu te amo. Para mim é um momento de consagração, aquele momento em que você ali, você se realiza, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Não há na terra ou no céu rei maior.
Eu declaro Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Deus, príncipe da minha paz. É algo muito importante, né? É algo indispensável realmente para o cristão, né? É a confirmação que o cristão realmente tem o amor por Deus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Mediante a tua declaração de fé, Bianca, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Existe um lugar onde só você pode chegar, pode tocar meu coração. Você sai renovado, né? Na verdade, você sai renovado, com outras energias, com outras forças, com outra visão. É um momento em que você... a gente sabe que é um momento simbólico, né? Mas tem uma força, tem algo mágico, né? Que é indescritível. Esse doce som me lembra que agora eu já não sou mais meu. E esse doce som me lembra que agora posso descansar na. Gente, eu amo a Igreja Batista Jardim Floresta. Foi amor à primeira vista. Quando eu cheguei aqui há 22 anos, a primeira igreja que eu visitei foi essa igreja. Aqui eu fui muito bem recebida, fiz grandes amigos, essas que eu cultivo até hoje. Além dela ficar bem próxima da minha casa. Isso sim, me faz me sentir BJF. A Igreja Batista Jardim Floresta, ela para mim é minha segunda casa. Nesse momento eu quero agradecer cada irmão que me ajudou assim que eu cheguei, me emprestando o livro, para que minha fé pudesse crescer um pouquinho mais. Vi grandes mudanças nessa igreja. Era na frente quando eu cheguei e ela se tornou esse grande templo que os irmãos podem ver hoje. Uma das coisas que me marcou muito na igreja foi o musical Ressuscitou. Na época do musical, nós chegávamos aqui às 10 horas da noite, pessoas que chegavam do trabalho, chegavam da escola, vinham direto para a igreja, para os ensaios. E nós ficávamos aqui até 3, 4 horas da manhã ensaiando, que era para poder fazer o melhor para Deus. Uma apresentação muito gostosa, um momento realmente que me marcou muito nessa igreja. Quero agradecer a Deus por fazer parte dessa família durante esses 22 anos, viu? E quero parabenizar a igreja por mais um ano. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser chamado tua filha. Que sejas meu universo, Jesus Cristo, não quero dar-te só o meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade
sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Ser IBJF para nós é como ter uma grande família espiritual, onde podemos crescer e buscar mutuamente a presença de Deus. E nós vemos a IBJF como um lugar onde podemos nos dedicar cada vez mais a Deus e também celebrar a comunhão uns com os outros. Fazer um concreto agora aqui para encher o buraco. Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Quem é como Deus? Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu, acima deste céu. Ele reina em seu trono nas alturas, ele reina acima deste céu. Somos uma igreja alegre, uma igreja viva, que adora, que edifica, que serve, que se alegra uns com os outros. Nós somos amigos, somos uma família. Nós somos Igreja Batista Jardim Floresta, IBJF, 24 anos transformando pessoas comuns em servos de Jesus Cristo.
consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Boa noite, graça e paz, amada igreja. Hoje é um dia muito especial porque estamos aqui cultuando, adorando o nome do Senhor. E quero convidar você aí da sua casa, aonde quer que você esteja, a louvar juntamente conosco. Então vamos cantar
este louvor para glorificar o nome do Senhor. Oi. Aqui tá bem baixo, aqui não tá. Oi. Ei, baixou minha voz também. Oi. Oi. 1, 2, ei. Vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar para sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando teu povo orar e te buscar
te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Eu me chamo Pastor Sidney, sou pastor aqui na Igreja Batista Jardim Floresta, e é um prazer poder compartilhar com você mais uma vez, mais uma transmissão para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Tem um texto em Ruth, capítulo 1, versículo 16, que eu gostaria de ler com você, que diz assim, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me istes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. No contexto destas palavras de Ruth, Noemi, que era sua sogra, havia perdido os seus 2 filhos, e agora estava ela e suas 2 noras, Orfa e Ruth. Noemi ia voltar para Israel, e Noemi pediu para que essas 2 noras pudessem ir para suas casas, para a casa dos seus pais. Mas Ruth, ela não apenas decidiu seguir Noemi para Israel, como também adotou o Deus de Noemi, o Deus verdadeiro, o Deus pelo qual nós seguimos. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu gostaria de falar contigo sobre decisões. Ruth, ela tomou uma decisão. Tomou a decisão de seguir a sua sogra. E foi uma decisão difícil, porque naquela época as mulheres tinham poucos direitos, ainda mais uma viúva, 2 viúvas. O que elas iriam passar seriam coisas terríveis, privações, provavelmente fome. Mas mesmo assim, Ruth decidiu seguir a sua sogra, e não apenas isso. Ela seguiu o Deus dela. A afirmação, o teu Deus é o meu Deus, demonstra a conversão de Ruth ao Deus de Israel. Nós sempre tomamos decisões. E essas nossas decisões precisam ser decisões sábias, e você sabe disso. E a melhor forma de tomar uma decisão sábia é sempre consultar ao Senhor. É sempre olhar na palavra de Deus para tomar esta boa decisão. E a minha oração é que em sua casa você tenha a sabedoria vinda de Deus para tomar decisões em seu relacionamento com a sua esposa, relacionamento com os seus filhos.
em seu trabalho você também possa tomar boas decisões, na rua também. Meu querido irmão, que possamos buscar na palavra de Deus, que possamos buscar entendimento e orar por sabedoria, para que sejamos muito sábios em nossas palavras, em nossas atitudes, em nossas ações. Lembrando que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós vamos orar e eu peço que você possa me acompanhar nesta oração. Grandioso Deus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que mais uma vez Tu concede de estarmos juntos, ó Pai, embora cada um em sua casa, mas estamos juntos para participarmos deste culto, ó Deus. Pai, que Teu nome seja glorificado por nós. E eu peço de Ti, Senhor Deus, sabedoria. Dê-nos sabedoria, Pai, para tomarmos decisões corretas, decisões honestas, decisões, ó Pai, que venham engrandecer o Teu nome, Senhor. Que possamos prestar atenção, ó Pai amado, nas palavras que saem de nossas bocas, nas nossas atitudes, no nosso relacionamento, Senhor. Que busquemos, ó Deus, estar fazendo a Tua vontade, Deus, em qualquer circunstância, em qualquer momento, ó Deus. Não nos permita ser levados, Senhor, pelo nosso eu, a pecaminosidade, ó Pai, que existe dentro de nós, mas que sejamos reforçados pelo Teu Espírito Santo para agir em toda boa obra. Deus, aproveitando este momento de oração, continuamos a pedir para que Tu possas abreviar este tempo de pandemia, Senhor. Ó Deus amado, que o mais breve possível, Senhor, possamos ter uma cura definitiva, Senhor Deus, para este mal que tem nos assolado. Oro, Senhor, por todos aqueles que estão no hospital, Senhor Deus, em situações tão difíceis, ó Pai. Tenha, Senhor, misericórdias destes, ó Pai amado. Reduz, ó Deus amado, de acordo com a Tua vontade, esse número de mortes, ó Pai amado. Peço pelos profissionais, ó Deus, que têm trabalhado, Senhor, neste período, ó Pai, esteja com eles, fortalecendo-os e encorajando-os, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor Deus. Nós sempre seremos gratos a Ti, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável e precisamos confiar nos Teus desígnios, ó Pai. Assim nós oramos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Queridos, já são aí mais de 2 meses que estamos reunidos em nossas casas aos domingos para ouvir a mensagem, para cantarmos alguns louvores. Infelizmente ainda é necessário este momento, é para o bem dos nossos irmãos, evitar este contato físico, mas temos orado, temos pedido a Deus que em breve a igreja esteja aqui reunida para cultuar ao Senhor nosso Deus juntos. Nós queremos passar alguns avisos para os amados e o primeiro deles é a respeito da oração. Todas as terças-feiras nós nos reunimos para a oração. Então pedimos que você separe a terça-feira às 19h30. Eu vou tirar esse tempo para orar pelos meus irmãos, para orar pela minha igreja, para orar pelo meu país, por esta pandemia que tem nos assolado. Então separe a terça-feira. Nós estamos aqui na igreja de terça a sexta-feira à tarde. E nesse período você pode não apenas trazer alimento para completar cestas básicas, que temos auxiliado algumas famílias, mas também você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, tá bom? Ou se você quiser também, você pode fazer a transferência bancária para o Banco Itaú. Provavelmente aí na tela você esteja vendo a conta do Banco Itaú, tá certo? No mais, nós estamos aqui na igreja terça-feira à tarde, quarta, quinta e sexta. Você pode entrar em contato conosco, só apenas para confirmar, tá certo? Mas a nossa oração é que Deus esteja fortalecendo a nossa igreja, esteja fortalecendo a cada um de vocês, que a paz de Cristo possa ser o suficiente para nós. Ela é suficiente. Nós precisamos buscar esta paz que excede todo o entendimento, tá bom? Bom, são esses os nossos avisos. Que Deus seja louvado. Vamos continuar cantando os louvores a Deus.
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Então vamos à mensagem de hoje. Eu peço que você possa abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 1 a 6. João 14, de 1 a 6. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens com o título Esperança, Novo Céu e Nova Terra. E hoje nós iremos falar deste céu, novo céu e nova terra como uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste capítulo 14 de João, ele é um capítulo especial porque é um capítulo recheado das promessas de Jesus. Nós vemos que no versículo 1 a 4, o Senhor Jesus Cristo fala que nós vamos para o céu. Nos versos de 7 a 11, o Senhor Jesus Cristo diz que nós conhecemos a Deus e Deus também nos conhece. Nos versículos de 12 a 15, o Senhor Jesus Cristo fala que nós podemos orar e o que o Senhor nosso Deus vai ouvir nossas orações. Nos versos de 16 a 18, o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito do Consolador, do Espírito Santo que estará entre nós. E dos versos de 19 a 24, Jesus vai falar a respeito do amor de Deus. Nós podemos desfrutar do amor de Deus por nós. Hoje, dentro dessa série que começamos domingo passado, nós vamos falar a respeito de que nós vamos para o céu. É uma promessa do Senhor Jesus Cristo a todo aquele que crê. E espero que dentro desta mensagem, possamos entender o princípio do consolo do Senhor Jesus Cristo, baseado nesta glória futura, nesta glória que nós ainda vamos receber, novos céus e uma nova terra. E por que consolo? Porque estas palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos foi para trazer consolo para eles e consequentemente, para nós também. Portanto, abra a tua Bíblia. Leia comigo João 14, versos de 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor concede de mais uma vez pregar da Tua palavra. Eu peço, meu Deus, que eu seja inspirado pelo Teu Espírito Santo, conduzido pelo Teu Espírito Santo para pregar da Tua verdade. E que nós sejamos agraciados, ó Pai, com esta verdade. Que sejamos agraciados com esta mensagem, Senhor. Portanto, meu Deus, fala conosco. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom, este capítulo que nós lemos, ele está dentro de um contexto ou de um diálogo do Senhor Jesus Cristo com seus apóstolos, um pouco antes de Jesus ser preso e, consequentemente, para a cruz. Jesus, ele diz, não se perturbe o coração de vocês. E por que Jesus inicia o capítulo 14 dizendo, não se perturbe o coração de vocês? O que poderia preocupar o coração dos apóstolos? Para isso, nós precisamos olhar um pouco dentro do capítulo 13. Jesus, no capítulo 13, ele está reunido com seus apóstolos, Jesus lava os pés dos apóstolos, Jesus compartilha da ceia com os apóstolos, inclusive Judas, que no capítulo 13, versículo 30, ele narra que ele saiu da presença de Jesus e também ali dos apóstolos e foi trair Jesus. Em algumas horas, Jesus seria capturado, açoitado e breve chegaria o momento da cruz, o momento de sua morte. Mas ainda dentro desse capítulo 13, o Senhor Jesus começa a sua despedida junto ali com os seus 11 apóstolos. Jesus disse em João 13, versículo 33, olha só o que Jesus diz. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus estava se referindo à sua ida para a morte e à sua ressurreição. Naquele momento, os apóstolos não poderiam acompanhar o Senhor Jesus Cristo. Pedro, sendo Pedro e movido pelo seu amor por Jesus, no versículo 36, ele diz, Senhor, para onde você vai? Aí Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Aí no versículo 37, Pedro diz, como eu não posso seguir agora, Senhor? Aí ele, impulsivo, Pedro vai e diz, por ti eu darei a minha vida, Jesus. Eu vou dar a minha vida por ti. Esta afirmação de Pedro é uma verdade. Pedro deu a vida dele pela causa do cristianismo, por causa do Senhor Jesus Cristo. Mas naquele momento, Pedro não poderia seguir a Jesus. O Senhor Jesus Cristo revelou isso para Pedro. No versículo 38, Jesus diz assim, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Naquele momento, Pedro não teria forças para seguir a Jesus e nem poderia seguir a Jesus, porque Jesus caminhava para a cruz. No entanto, um dia, Pedro seguiria a Jesus, Pedro daria a vida dele por causa de Jesus. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos de 14 a 15, uma das suas últimas cartas, antes dele ser capturado pelos romanos e ser morto, ele diz assim, versículo 14, porque eu sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. Em João 21, 18, o Senhor Jesus Cristo revela para Pedro que ele seria capturado e ele morreria. No versículo 15, Pedro diz, eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas do Evangelho. E, segundo a tradição, diz que Pedro, ele foi capturado, foi preso e ele foi morto na cruz. Mas, não se achando digno de morrer da mesma forma que o Senhor Jesus Cristo, Pedro ele pediu para que fosse colocado de cabeça para baixo, embora na cruz. Então, Pedro, ele seguiu o Senhor Jesus Cristo mais tarde, assim como também os apóstolos. Meu querido irmão, que nós também possamos de fato seguir ao Senhor Jesus Cristo.
Nós não precisamos morrer numa cruz, mas precisamos morrer com o Senhor Jesus Cristo e seguir o caminho de Jesus até os céus. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa. O mestre Jesus, o mestre dos discípulos, estava partindo. Os discípulos não poderiam seguir a Jesus, porque Jesus iria morrer. E não seria mais uma morte. Seria o pagamento de uma sentença, porque o salário do pecado é a morte. Nós não podemos pagar o preço do pecado sobre nossas vidas, não temos condições. Mas Jesus Cristo tomou o nosso lugar na cruz para pagar o salário do nosso pecado. E é por isso que nenhum dos apóstolos poderia seguir o Senhor Jesus Cristo por este caminho. Naquele momento, era difícil para os apóstolos entenderem o fato de que Jesus Cristo precisava ir sozinho para a cruz. E mais do que isso, o valente Pedro, ele iria negar Jesus. Imagine o que poderia passar pela cabeça dos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo, ele vai seguir um caminho sozinho. Nós não estaremos presentes. Pedro, que é o que defende Jesus Cristo, ele vai negar Jesus. Na cabeça dos apóstolos, provavelmente, eles estavam desnorteados, confusos, aflitos, com medo. Logo, eles seriam devastados com a morte do seu mestre Jesus Cristo. Aqueles apóstolos precisavam daquele momento de consolo. E aí é que nós entramos no capítulo 14. Porque o que Jesus fez? Jesus trouxe consolo para os seus apóstolos. E aqui nós vemos o cuidado e o amor de Jesus. Jesus estava indo para a prisão, para açoites, para insultos, para a humilhação e finalmente sua morte. Mas Jesus se preocupou com os seus discípulos. Jesus disse para eles: não se turbe o coração de vocês. Não fique preocupado em seu coração. E Jesus dá motivos para que eles não fiquem preocupados ou perturbados. Ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Os apóstolos, eles criam em Deus, eles foram ensinados desde criança na tradição judaica. Eles conheciam os livros da lei, eles conheciam a Deus. E Jesus diz para eles: assim como vocês creem em Deus, creiam também em mim. Aqui, Jesus Cristo, ele afirma a sua divindade, como ele mesmo disse: eu e o Pai, nós somos um. Mas não apenas isso. Os apóstolos, eles já viram o poder de Deus no Senhor Jesus Cristo. Eles sabem que Jesus não apenas pode controlar o mar agitado, ele pode curar doentes, ele pode expulsar demônios, mas Jesus também tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os discípulos viram pelo menos 3 vezes Jesus ressuscitar pessoas. A filha de Jairo, o chefe da sinagoga, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Tem uma coisa interessante com essas 3 pessoas que foram ressuscitadas por Jesus. A filha de Jairo estava na sua casa, na sua cama. Jesus foi até a casa de Jairo e ressuscitou a menina. O filho da viúva de Naim estava no cortejo fúnebre, estava na rua, se encaminhando para o cemitério. Jesus para o cortejo e ressuscita aquele jovem. Lázaro, ele já estava na sepultura. Lázaro já havia mais de 3 dias que estava morto. Jesus vai à sepultura e ressuscita Lázaro. O que isso quer nos dizer? Que não importa o local, não importa a hora, não importa o momento, Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte, seja em casa, seja na rua, ou seja na sepultura. Em todos os casos, Jesus Cristo chegou e disse: levante-se. Os discípulos conheciam o poder de Deus. Nós conhecemos o poder do Senhor Jesus Cristo, porque foi-lhe dado o poder no céu e na terra, conforme diz a palavra de Deus. E por isso Jesus, ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Nós somos chamados
a exemplo dos apóstolos, a não perturbar o nosso coração, a não ficarmos perturbados, mas a crer no Senhor Jesus Cristo. Talvez fosse o suficiente Jesus Cristo dizia apenas, creio em mim. Mas Jesus mostrou que eles não deveriam ficar perturbados pelas coisas que iriam acontecer. Jesus apontou uma graça futura. Jesus aponta uma esperança que não pertence a este mundo. Jesus leva os discípulos a abandonarem a sua confiança neste presente século, a sua confiança neste mundo, mas os fez enxergar um novo céu e uma nova terra que estava sendo preparado para todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, que creem no seu nome. Um lar eterno. Não se turbe o coração de vocês. Eu tenho para vocês um lar eterno. Verso 2 e 3 ele diz, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus diz agora para eles, olha, vocês não me terão, eu vou sair de perto de vocês. Eu preciso ir sozinho pelo caminho, mas eu vou retornar. Eu vou buscar vocês, porque onde eu estiver, vocês também estarão. E eu fico imaginando este momento. Cada um dos apóstolos, eles foram mortos, a começar por Tiago e o último João. Eu fico imaginando o Senhor Jesus Cristo vindo resgatá-los ou buscá-los no momento da morte. Fico imaginando Jesus dizendo, eu retornei, como eu havia dito, porque a minha palavra, ela é fiel. Este é o momento, meu querido irmão, que todos nós cristãos vamos passar. O momento em que vamos ter a confirmação desta viva esperança. Uma confirmação não que ela possa dar errado, mas uma confirmação de certeza, porque ela é viva a esperança de que o Senhor Jesus Cristo vem nos buscar e iremos para o céu com Ele. Jesus disse, eu vou preparar um lugar, uma morada nos céus. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Infelizmente, talvez motivados por canções, algumas pessoas têm ideia de que há mansões no céu, né? 4 quartos, tudo suíte, né? Com a piscina, em frente às ruas de ouro. Mas a Bíblia ela não nos mostra nada sobre isso. Uma outra questão também com relação à morada no céu é que algumas pessoas dizem, Jesus Cristo está demorando para voltar, porque como Ele é carpinteiro, Ele está preparando as nossas casas lá no céu. Quando Ele terminar todas as casas, Ele então volta, né? Bom, a Bíblia diz que desde a fundação do mundo já está preparado para nós. Essa morada no céu já existe para nós. Em Mateus 25, diz que então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, esta morada já é preparada para nós desde a fundação do mundo. Então, o que quer dizer Jesus quando Ele diz, eu vou preparar uma morada para vocês? Querido irmão, Jesus está dizendo que no céu há um lugar para você. Ele estava dizendo para os apóstolos, vocês não podem ir agora, mas vocês vão. Um dia eu retornarei, pegarei vocês, e vocês encontrarão no céu um lugar para vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não é que Jesus esteja construindo casas, mas Jesus está afirmando que no céu, todos que crerem nele terão seu lugar reservado, terão sua morada para todo o sempre. O céu para o Senhor Jesus Cristo e o céu para nós tem que ser uma realidade, porque o céu não é uma ilusão religiosa, não é uma fantasia. Ele está destinado para aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo.
Preste atenção em mais uma coisa. Jesus, ele precisava ir à frente, preparar este caminho, este lugar para o céu, a começar pela cruz. Meu querido irmão, preste atenção. O céu jamais teria moradas para nós se Jesus não preparasse o caminho pela cruz. O céu jamais teria moradas para nós se Jesus não preparasse o caminho pela cruz. Nós somente podemos tomar posse desta promessa do novo céus e da nova terra, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Em 2 Coríntios 5, capítulo 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou o Senhor Jesus Cristo pecado, ou seja, o pecado que estava sobre nós, o pecado que nos conduzia para o inferno, o pecado que nos distanciava de Deus. Deus, ele pegou este pecado e jogou sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha pecado, mas ele recebeu todos os nossos pecados, para que a justiça de Deus pudesse se fazer presente. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele precisava pagar este preço de pecado. E qual era o preço? A morte. Portanto, o céu apenas é possível porque Jesus quitou a nossa dívida de morte. Jesus rasgou a cédula que tinha contra nós. Jesus nos tirou da escravidão deste mundo. Jesus nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E agora Jesus nos aponta um futuro glorioso. Ele diz: eu estou preparando uma morada para vocês. O céu é a nossa morada eterna. Jesus abriu o caminho através de sua ressurreição ao terceiro dia para a casa do Pai. Jesus abriu o caminho, mostrou o caminho e nós precisamos nos colocar neste caminho. Os que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, eles se colocam no caminho da cruz, no caminho da ressurreição, no caminho da vida eterna. O reverendo Augustus Nicodemos tem uma frase que ele diz: depois da morte física, nosso espírito estará na presença de Deus. Estaremos com Ele e, quando Jesus voltar, seremos ressuscitados dentre os mortos. E em corpo glorificado, estaremos com Jesus para sempre em seu reino eterno de justiça e paz. Quando a morte física chega, nosso espírito estará na presença de Deus. Quando Jesus Cristo voltar, seremos ressuscitados, receberemos um novo corpo, corpo glorificado, e estaremos para sempre no reino eterno de justiça e paz do Senhor nosso Deus. Jesus retornará para buscar o seu povo, e esta é uma certeza que precisa alegrar os nossos corações. Alguns chegarão ao céu pelo vale da sombra da morte, ou seja, pela morte física. Outros, os que estiverem vivos, quando Jesus retornar, eles serão arrebatados. Mas não importa se você estava morto ou foi arrebatado, todos nós seremos transformados em semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo no glorioso dia que Jesus retornar. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Paulo, ele vem consolar os irmãos em Tessalônica, e ele diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, os que dormem, os que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram, ou aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus Cristo.
Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18, Paulo diz assim: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Olha só o que Paulo nos aponta para que possamos ser consolados. O Senhor, no soar da trombeta, o Senhor Jesus Cristo descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão arrebatados. E estaremos para sempre na casa do Senhor, na casa de nosso Pai. Nesta terra, neste mundo, não é o nosso lar. Alguém disse: pare de construir suas casas como se fossem morar para sempre aqui. Parem de fazer planos como se aqui fosse sua morada final. Vocês estão aqui de passagem. Em outras palavras, parem de viver como se aqui fosse sua parada final. Como se o seu maior sonho, a sua maior realização, a sua maior alegria dependesse desta vida neste mundo, porque não depende. Olhemos para a graça futura. Deus tem um lugar, Deus tem um repouso, Deus tem um refrigério para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o acesso a este novo céu e esta nova terra nos é garantido pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa verdadeira esperança. Por isso, aqui neste mundo, nós podemos sofrer o efeito de uma doença, de dificuldades financeiras ou mesmo da morte. E isso faz parte do mundo que nós vivemos. Mas para aqueles que creem em Deus, Jesus Cristo sempre será um consolo no meio da tribulação. As palavras de Jesus precisam fazer diferença em nossas vidas. As promessas de Jesus, elas são dignas de confiança. Precisamos crer e ser consolado pelo que a palavra de Deus diz, pelas palavras de Jesus para nós. Jesus é um consolo no meio da tribulação. E nós, como cristãos, devemos saber que estamos no caminho para a casa do Pai. Essa estrada que nós estamos, ela é difícil, pedregosa, perigosa, cheia de espinhos, de tristeza, de dor, mas um dia nós chegaremos ao nosso destino final. Na sequência, Tomé, depois que Jesus Cristo diz: vocês conhecem o caminho? Aí Tomé lhe diz: Senhor, para onde você vai? Como é que nós conhecemos o caminho se nós nem sequer sabemos para onde você vai? A pergunta de Tomé foi uma pergunta sincera, de alguém que queria seguir o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, ele responde, na verdade ele se apresenta mais uma vez para os apóstolos e para Tomé. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Os apóstolos, eles conheciam o caminho, porque eles conheciam a Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho para o Pai, eu sou o caminho para o céu, eu sou o caminho para a morada eterna. Eu sou a verdade revelada de Deus para salvar os homens. Eu sou a vida que Deus dá àqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. É por isso que ninguém pode chegar até Deus se não for por intermédio do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o
caminho para o céu, Ele é o caminho para Deus. Ele é a verdade revelada, que todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Jesus é a vida. Aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, que creem no Senhor Jesus Cristo, receberão a vida de Jesus. E esta vida ninguém pode roubar. O caminho para o céu passa por crer em Jesus. O caminho para o céu passa por nossa ressurreição nos últimos dias, garantidas pelo Senhor Jesus Cristo. Infelizmente hoje, em muitas igrejas, há uma carência de conhecer a Cristo, de tornar Cristo o Consolador, o centro de nossas vidas. Muitos são tão apegados a coisas, eu estou falando de cristãos, são tão apegados às coisas deste mundo que não conseguem perceber que em Jesus Cristo encontramos base para toda a nossa consolação. Assista estes programas que geralmente passam de madrugada, de cultos de libertação e de milagres. Observe como as pessoas, elas vêm agradecer ou contar um testemunho. Elas dizem, eu estava desempregado, consegui um emprego. Aí o pessoal, glória a Deus. Eu estava doente, eu fiquei curado. Eu estava falido e Deus ergueu a minha empresa. Nós vemos pastores dizendo assim, olha, compre aqui esses feijões e você será curado do coronavírus. É vendido em igrejas, até para que a mulher possa ficar mais bonita, o kit de beleza da rainha Esther. Águas ungidas ou águas abençoadas. E muitas pessoas vão atrás destas coisas como se fosse um consolo para esta vida. A própria vida oferecendo um consolo. Meu querido irmão, você não consegue ver, pelo menos eu nunca vi, alguém que subiu e disse, eu tenho um milagre para contar, Jesus me salvou, Jesus perdoou meus pecados, Jesus tem me consolado no meio da aflição. Eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu conheça mais e mais o Senhor Jesus. O que nós vemos são cristãos com os olhos fixos nas coisas deste mundo, coisas que por um momento pode até trazer alegria, podem até trazer consolo, mas o consolo verdadeiro, real e eterno está no nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo não é teu consolo, nada mais será. Meu querido irmão, o que pode lhe consolar hoje? Como cristãos, o nosso consolo deve estar firmado na verdade que Jesus é o Filho de Deus. Jesus abriu o caminho para a casa do Pai em sua morte e ressurreição para todos aqueles que nele crê. Estes terão a vida eterna. Este deve ser o nosso consolo. Saber que o céu é um lugar real, é um lugar de amor, mas também o céu ele é exclusivo. E aqui há um alerta, porque nem todos poderão ir para o céu. É a palavra de Deus que diz, em Atos capítulo 4, versículo 12, diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Apenas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo, diz a palavra de Deus. Então, todos querem, eu não vou dizer todos, mas a grande maioria quer ir para o céu. Mas apenas os que creem podem ter acesso a esta morada celestial. Se você crê em Jesus, seja consolado por esta graça futura. Que Jesus, que o teu Jesus, que o nosso Jesus nos promete novos céus e nova terra. De que maneira, para nós concluirmos, de que maneira as promessas de Jesus ajudaram os discípulos a ter um coração mais calmo em meio às dificuldades?
Eu creio que a resposta para esta pergunta é que em um certo momento os discípulos perceberam que eles estavam em uma jornada, mas o prêmio desta jornada estava lá no final. Não importava a jornada, se a estrada conduz ao nosso lar, à nossa casa eterna. A certeza de um lar celestial no fim da estrada permitiu aos apóstolos suportar com alegria os obstáculos. E nós também precisamos crer que nesta jornada o lar celestial tem nos esperado. O Senhor Jesus Cristo, em Hebreus 12:2, nos é dito que ele suportou. Diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou-se à direita do trono de Deus. A alegria que fora proposta ao Senhor Jesus Cristo, ele suportou a cruz, ele desprezou a vergonha, e agora Jesus está assentado à direita do trono de Deus. Não importou a jornada, se o final era sentar à direita do lado de Deus. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 8:18, diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Paulo provavelmente foi o apóstolo de Jesus que mais sofreu, que mais recebeu açoites, que mais foi preso. E ele diz: esse sofrimento atual não é nada comparado com a glória que em nós será revelada. Quando os cristãos eram perseguidos, e eram capturados e eram levados para a morte, algumas pessoas diziam: quem é este povo que não teme a morte? A questão não era temer a morte, mas que a morte era apenas um obstáculo vencido nessa jornada cristã, pois o nosso destino, a nossa parada final é o céu. Então, meu querido irmão, foi assim que o Senhor Jesus consolou os seus discípulos. E essa é a consolação que nós temos da parte de Deus. E a minha oração é que quando o seu coração estiver perturbado, ansioso ou triste, olhe para o alto, olhe para o céu, olhe para o consolo do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu do céu, foi para a morte de cruz, para levar o teu pecado, para levar o meu pecado. Ao terceiro dia ele ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai. Um dia ele vai voltar e ele vem buscar todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo em arrependimento de pecados. Este precisa ser o nosso consolo neste mundo que temos aflição. Nosso maior consolo deve ser: nós iremos para a casa do Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe esta mensagem, que o Espírito Santo tenha falado contigo, assim como falou comigo na preparação dela. Vamos orar. Grandioso Deus, obrigado, Senhor, por compartilhar desta palavra, Senhor. Pedimos, ó Senhor, que sejamos consolados com esta firme certeza que o Senhor tem preparado um lugar para nós. Que o Senhor, ó Deus amado, retornará um dia e nos levará para onde o Senhor está. Obrigado, Senhor, pelo teu amor que tem se derramado sobre nós, pela tua graça que nos alcançou, ó Pai amado. Peço, Senhor, que aqueles que estão aflitos, aqueles que estão perturbados em seu coração, em sua alma, Pai, que teu Espírito Santo venha trazer consolo, ó Pai. Que aprendamos a buscar na tua palavra, Senhor, que é a tua verdade, este consolo, Senhor. Esta alegria, Pai amado, que não morre, porque é uma alegria que vem de ti, meu Senhor. Que sejamos, ó Pai amado, agraciados dia a dia pela certeza de que um dia, no findar de nossa vida, habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.
mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Meu querido irmão, muito obrigado por nos acompanhar nessa transmissão. Que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco através das músicas que já ouvimos, da mensagem que foi pregada. Que nós tenhamos uma boa semana, que Deus tenha misericórdia de nós nesse período de pandemia. Mas lembre-se, cuidado com aquilo que você enxerga, cuidado com as palavras que saem da sua boca, precisam ser palavras de bênção e não de maldição. Cuidado com aquilo que você pega ou aquilo que você quer pegar. Cuidado com os teus pensamentos. Tenha temor do Senhor. Vamos orar. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor permitiu de estarmos juntos, ó Pai, louvando e ouvindo da Tua mensagem, Senhor. Orando, Senhor Deus, muito obrigado por isso, Senhor. Conceda a cada um de nós, ó Pai, uma boa semana, de acordo com a Tua vontade, é o que nós esperamos, ó Pai. Nos dê sabedoria, Senhor, para as decisões que vamos tomar durante esta semana. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, destes dias maus. Livra-nos, ó Pai amado, desta doença, Senhor Deus, que tem assolado tantas vidas, ó Senhor. Ainda assim, Senhor, se ela chegar até nós, que sejamos fortes a saber, Pai amado, que Tu tens o controle de todas as coisas, ó Pai. Que possamos nos alegrar ou nos consolar na firme certeza que o Senhor tem cuidado de nós, não nos desamparará. Fortalece o nosso espírito, Senhor Deus.
que nesta semana possamos estar mais fortes, mais firmes em Ti, para louvor, honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, querido. Tenha uma boa semana. Somos uma igreja alegre, uma igreja viva, que adora, que edifica, que serve, que se alegra uns com os outros. Nós somos amigos, somos uma família. Nós somos Igreja Batista Jardim Floresta, IBJF, 24 anos transformando pessoas comuns em servos de Jesus Cristo. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, e só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, engrandecer.
céu.